10 de agosto de 2017. Nos pênaltis, Barcelona de Guayaquil elimina o Palmeiras da Libertadores e silencia o Allianz Parque. Grêmio vira para cima do Godoy Cruz e avança na Libertadores. Hoje é a vez de Santos e Atlético Paranaense duelarem para ver quem passa no torneio continental. Gazeta Esportiva traz os detalhes desse jogão direto da Vila Belmiro. Amanhã no Corinthians foi cheia de novidades. Cássio e Fagner foram convocados pelo técnico Tite para servir a seleção brasileira. E ainda, a convocação do goleiro Cássio para defender a seleção brasileira. E a goleada do Flamengo sobre o Palestino pela Sul-Americana. Oi, gente, boa noite. Pois é, o Palmeiras vacilou em casa ontem e acabou eliminado da Libertadores da América para o Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador. Após um primeiro tempo fraquíssimo, o Verdão até chegou a fazer um gol no começo do segundo tempo com Moisés, levando a decisão para os pênaltis. Mas aí, os equatorianos foram mais competentes. Confira como foi essa tragédia alviverde na reportagem de Alexandre Silvestre. Perdão ao nacionalismo. Palmeiras não é Brasil na Libertadores. Palmeiras é Palmeiras. ...38.000 vozes a favor do time brasileiro. Estádio que pulsa, decorado com bom gosto, vestido à altura da magnitude do evento. Linda moldura para o espetáculo que vale a sobrevivência, que enche de esperança o torcedor mais racional. Nada é fácil, né, pro palmeirense ultimamente, mas eu acho que vai passar na dificuldade como sempre. Os passionais e obcecados, então... Muito confiante. 4-0 Palmeiras hoje. Hoje é dia do Dudu. Vai acabar com o jogo. O Palmeiras tem time para ganhar. E nós não vamos passar sufoco hoje, certeza. Cuca escala Dudu no meio, Keno no ataque, Tietê na lateral. O 12º jogador é mais uma arma. Arquibancada que canta, vibra e reclama do 0-0 do primeiro tempo. Tá complicado, o Cuca precisa mudar aí, colocar o Moisés, fazer alguma coisa aí. Tá preocupado, cara? Tem que mudar, mas falta mais qualidade no meio, pelo que eu percebi aí. Então tem que colocar ou Moisés ou Guerra, só não entendi por que ficou os dois no banco, né? E o professor troca Roger Guedes por Moisés. Mesmo assim, o palmeirense sofre por alguns minutos, até que Moisés arranca o grito que estava preso. Alegria parcial, minha gente alviverde. 1-0 vai para pênaltis. Emoções à flor da pele. Gol perdido, bola nas traves, coração na boca. Acorda, rapaz, tem muito jogo pela frente. Acredita. Acréscimos, a hora é agora. Não é. E cuidado com o contra-ataque do Barcelona. Ufa, prepare-se, reze, penais. Força, Jailson. De novo. Cerre os punhos. Até pegar. Porém, quer o destino que a última cobrança caia nos pés do atleta mais criticado do elenco. E Egídio silencia o Allianz Parque. Colocar ele para bater não foi posto entre os primeiros. Você tem que respeitar a natureza dos fatos e tinham jogadores que não estavam com confiança para bater. Não cabe aqui falar quem, mas alguns jogadores não se sentiam com confiança para bater e isso acontece.
Você chega no jogador, bate, estou sem confiança, professor. Você tem que respeitar. Lógico que não se pode estar contente com uma eliminação, por mais que eu esteja orgulhoso do que esses caras jogaram hoje aí, do que eles honraram a camisa do Palmeiras até o último momento, deram a vida, o adversário fez um grande jogo. Talvez no primeiro jogo a gente não foi tão bem, mas hoje eles fizeram tudo o que eles podiam. Nós não podemos reclamar de ninguém, exceto na cobrança dos pênaltis. Fora da Libertadores, resta ao clube que tanto investiu na temporada projetar 2018. Eles estão muito chateados, como todos nós estamos. Nós temos atletas no vestiário chorando, quer dizer, magoados, tristes, faz parte, são seres humanos. Então, o que nós temos que fazer agora? Levantar a cabeça, trabalhar para o segundo turno do Campeonato Brasileiro e ir em busca da maior pontuação possível. Como que um treinador vai ser eliminado de uma Copa do Brasil, com o elenco que tem o Palmeiras, vai ser eliminado de uma Libertadores, com o elenco que tem o Palmeiras, e não vai ficar ameaçado? Lógico que está. Né? E tem todo o direito, a diretoria, o Alexandre, o presidente, se eles acharem que tem que trocar, tem todo o direito. Porque nem eu estou contente, não com o meu trabalho, mas com o resultado que foram essas duas eliminações. Acho que o trabalho eu estou dando o meu máximo. Eu não consigo dar mais do que eu estou dando. Estou no meu limite, que é o máximo. Vou continuar nele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma noite para o palmeirense esquecer. Eu tenho como linha de conduta, sempre quando vou analisar alguma coisa, não avaliar apenas o resultado, mas também a performance. Né? A performance eu acho que ela é até mais importante. Às vezes você joga bem e o resultado não vem. A questão é que o Palmeiras não tem jogado bem. Ontem precisava contra o Barcelona de Guayaquil de uma vitória por 2 gols de diferença. O time chutou praticamente 2 vezes. Fez um gol e na outra o Keno acertou a trave no segundo tempo. Quer dizer, muito pouco para quem precisa de uma vitória contundente e joga em casa com o apoio da torcida. No primeiro tempo, em especial, o Palmeiras não criou absolutamente nada e ainda viu o Barcelona, na base dos contra-ataques, levar perigo, chutar mais a gol do que o próprio Palmeiras. Aí o Palmeiras melhorou no segundo tempo quando entrou Moisés, que ele foi o protagonista da segunda etapa, fazendo esse lançamento muito bom para o Dudu, que teve toda a calma do mundo para a chegada dele, se livrou do zagueiro e fez. Mas ainda assim, é muito pouco para quem fez um investimento tão alto. Eu nem acho que investimento seja necessariamente sinônimo de sucesso. A curto prazo. A médio e longo prazo, ok. Só que o Palmeiras realmente ficou devendo, dava para sentir antes mesmo a pressão que o Palmeiras carregava e deu no que deu. Agora, responsabilizar Egídio, responsabilizar quem perdeu o pênalti, eu acho de uma crueldade monstruosa. O fato real é que o Palmeiras não jogou bem ao longo de toda a temporada. Isso aí. Com o Eduardo Batista e com o Cuca agora, o Palmeiras não conseguiu arrumar, primeiro não conseguiu definir um time, segundo não conseguiu arrumar esse time, mesmo com as alterações feitas, permanentemente. E ontem, especificamente, o técnico pisou na bola, porque o Palmeiras precisa de um meio de campo organizado, um meio de campo inteligente, um meio de campo que consiga meter a bola para você vai assim, não chutou a gol porque a bola não chegou devidamente lá na frente. E não chegou devidamente lá na frente porque os jogadores que podem fazer esse trabalho não estavam presentes no jogo. O menino Tchê na lateral direita quebra um galho, mas tem o Jean, tem que botar o Jean. Mas o Jean não está bem fisicamente ainda para fazer uma partida inteira. Não, mas ele, na verdade, estava botando o Jean no meio de campo. Onde ele é um jogador como outro qualquer, um volante como outro qualquer. Na lateral direita, ele já é um lateral direito um pouco acima da média. A presença do Guerra no banco também no primeiro tempo não tinha sentido. E o Moisés é um caso especial. Aliás, é preciso ver até
dependendo agora do que resultado dos exames no Moisés, é preciso ver até que ponto houve uma irresponsabilidade na escalação dele prematuramente, não só na partida anterior, que jogou meio tempo, como nesta. Mas ele é um jogador tão excepcional, mas tão excepcional, que primeiro deveria já estar rodando a lista do nosso querido Tite. E que ele entrou em campo e, olha, parecia que iluminou o gramado. As jogadas dele, todo o lançamento, a chegada na área para fazer o gol, os volantes normalmente não têm esse comportamento, e foi, enfim. E depois ele se machucou, o time todo arriou. Pois é, mestre. E a enquete de hoje, do site gazetesportiva.com, segue falando justamente da eliminação alviverde. E a gente quer saber qual é o maior vilão pelo fracasso do Palmeiras na Libertadores? É o Cuca? É o Alexandre Matos? É o Egídio, que perdeu esse pênalti? É o Bruno Henrique? Ou todos eles? Ou é todo mundo que eu falei? Acesse gazetesportiva.com. E aí, Celso, você disse que acha muito cruel apontar o Egídio. Mas pênalti, o cara ainda teve a coragem de ir lá e bater. E não existe um goleiro do outro lado que possa pegar, que possa fazer? Foi o que aconteceu. Quer dizer, eu não gosto de nominar, acho que todos têm a sua responsabilidade. Vilão eu acho muito forte, então eu me abstenho dessa votação, porque não concordo com ela. Mas acho que todos têm uma responsabilidade, especialmente o Cuca. Também concordo que não escalou bem o time ontem e poderia já ter dado uma cara diferente para esse Palmeiras e ele não conseguiu. Ele disse que está no limite, então está devendo. Né? Imaginava-se, esperava-se mais do Cuca. Pois é, e aí? Quem é o culpado? Você falou que o Cuca ontem não escalou direito, né? O time. Mas o culpado para mim é o San Gennaro, que você conhece bem. Tá certo. Bom, mais 2 times brasileiros entraram em campo ontem pela Libertadores. No Mineirão, Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann, da Bolívia, não saíram do 0-0, resultado que eliminou o Galo da competição. Já o Grêmio tomou um susto dos argentinos do Godoy Cruz, mas virou o jogo e avançou para as quartas de final. A festa tricolor estava pronta, mas o silêncio tomou conta da arena do Grêmio aos 13 minutos. Correa recebeu na intermediária e acertou um belo chute, sem chances para Marcelo Groi. 1-0 Godoy Cruz. Aos 28, o goleiro Burian bateu roupa. Barrios aproveitou e rolou na medida para Pedro Rocha deixar tudo igual. O empate já dava vaga para o time gaúcho, mas Pedro Rocha queria mais. Na etapa final, aos 13, depois de Barrios ter acertado a trave, o camisa 9 estava no lugar certo para pegar a sobra e decretar a virada. Fim de jogo. 2-1 para o Grêmio, que espera agora por Botafogo ou Nacional do Uruguai nas quartas de final. Michele tem uma notícia espantosa daqui a pouco para dar. De qualquer forma, esse Grêmio é um exemplo de time confiante, que não se abate. Jogando em casa, com toda a pressão, tomou um gol, mas teve a calma para continuar martelando até conseguir a virada. É verdade, e é o time que pratica o futebol mais interessante. O Corinthians é o mais eficiente. Mas o Grêmio é o que apresenta o futebol mais interessante, sobretudo por causa desse menino Luan. Agora, mostra que o futebol brasileiro está muito abaixo, porque nós estamos empatando, perdendo e ganhando apertado de times de baixa categoria. O Atlético com o Jorge Wilstermann. Bom, né? Deixa eu dar uma notícia aqui. Na tarde dessa quinta-feira, uma notícia pegou todo mundo de surpresa lá no Centro de Treinamentos Presidente Luiz Carvalho, o coordenador técnico do Grêmio, o Valdir Espinosa, foi demitido. E enquanto ele ocorria o treino, né, no gramado com os reservas, o Espinosa ele apareceu para uma entrevista coletiva e ele falou que isso tinha acontecido, não citou os motivos, mas ele disse que foi mandado embora, que ele não concordou com a decisão, que é o dia mais triste da vida dele, que ele espera que a direção fale a verdade sobre a demissão dele,
que ele não concordou, que o presidente chamou ele e disse que seria de comum acordo. Ele falou que não é de comum acordo. Não sei se é trairagem ou burrice. Não tenho decepção com o Grêmio, mas com a direção, tirando o presidente Romildo, tenho decepção total. E ele chorou bastante, enfim. E aí o Grêmio acabou de emitir uma nota oficial, falando, uma nota de 3 linhas. A direção informa o desligamento do ex-treinador e agradece pelos trabalhos prestados. Bom, e há quem diga que ele é um mentor desse Grêmio que está aí sob o comando do Renato Gaúcho. O que eu acho mais provável, pelo que eu conheço do Espinosa. É um estudioso, né? É um estudioso, entende muito de tática, quer dizer, e ele fazia um trabalho em conjunto com o Renato. Então, veja só, o Grêmio é o maior perseguidor do Corinthians, avaliando o Campeonato Brasileiro. Aí perde o Luan agora na janela, que é o principal jogador. Perde o Espinosa, que é o mentor intelectual desse Grêmio que a gente vê. Pode estar dando um tiro no próprio pé, né? O Grêmio, claro, está na briga por Libertadores, está na briga por Copa do Brasil, mas o corintiano está rindo à toa a partir dessa notícia. E só mais uma informação também, que o João Batista me passou aqui agora, Felipe Melo entrou na justiça pedindo reintegração ao time do Palmeiras. Reintegração de posse? Reintegração de posse. De posse do trabalho, digamos assim. Então, Palmeiras em efervescência. Palmeiras está desmoronando. E o Garrafa mandou a informação aqui que o Moisés foi uma entorse de tornozelo leve. Nada a ver com o joelho, mas tem mais baixas no elenco do Palmeiras. Já a gente fala para vocês, viu? Muita gente machucada. Hoje tem duelo brasileiro pelas oitavas da Libertadores. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético Paranaense após ter vencido no jogo de ida por 3-2. Hora então de fazermos contato com o repórter Jonas Campos, que já está lá no palco dessa partida. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele. Tudo bem com vocês? Um abraço para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, aqui na Vila Belmiro, 9h45 da noite, Santos e Atlético Paranaense, mais 2 brasileiros tentando vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Primeiro duelo, como você disse, 3-2 para o Santos na Vila Capanema. Resultado que deu uma grande vantagem para o Santos, que hoje entra aqui no campo da Vila Belmiro, podendo empatar por qualquer resultado ou até perder por 1 gol de diferença, caso o Atlético não faça mais do que 2 gols. Além de tudo, o Santos vem embalado, 11 jogos de invencibilidade até aqui consecutivos na temporada, mas os jogadores não querem que o time se acomode diante da boa fase, diante da vantagem construída no jogo de ida. A postura tem que ser a mesma e o David Braz e o Renato falaram justamente sobre isso ontem no último treinamento do time, antes da partida contra o Furacão daqui a pouco na Vila Belmiro. Vamos ouvi-los. A postura tem que ser a mesma que a gente está tendo aí nesses últimos jogos, né? Já são 11 jogos sem perder, em busca da vitória, né? Sabemos que tem uma vantagem, mas não podemos pensar em jogar com ela. Temos que pensar em vencer a partida, procurar neutralizar a equipe forte do Atlético Paranaense. Né? Como eu falei, estão vivendo um bom momento, vem de 3 vitórias. Então a gente tem que estar atento, entrar firme e forte, não jogar pensando só na vantagem, e sim entrar em campo em busca da vitória. Não, acho que a equipe tem que manter o mesmo nível, a mesma intensidade dentro da Vila Belmiro, né? Contando sempre com o apoio do torcedor, que a gente sabe que vai ter. E o espírito é o espírito de Libertadores, né? A gente sabe que vai ser um jogo complicado, apesar dessa vantagem do primeiro jogo não está nada decidido, então o Santos entra em campo para em busca da vitória, para que a gente possa estar passando na próxima fase. Aí o Renato, que é desfalque do Santos na partida de hoje. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações das escalações de Santos e Atlético Paranaense. Mas falando antes do Furacão, o técnico Fabiano Soares também falou sobre essa vantagem do Santos na partida de hoje. E quem também falou ainda no Paraná, antes de vir aqui para Santos para essa partida de logo mais, foi o goleiro Everton, que hoje completa 300 jogos com a camisa do Furacão. A gente traz agora a palavra do Fabiano Soares e do goleiro Everton para vocês. Primeiro, a gente não vai renunciar a nada. A gente é um grande do Brasil e temos a nossa estratégia.
Nós ontem conversamos um pouco sobre isso. O Paulo tem aqui nos ajudado bastante, tem mais experiência, já ganhou, então é uma ajuda grande e nós temos uma estratégia, não vamos renunciar e depois no final já veremos se somos capazes de reverter ou não, mas não vamos renunciar porque eu acho que nós temos equipe para reverter isso, então eu confio e espero que todos confiem também. Para mim isso é um dia, um momento muito especial que eu estou vivendo na minha carreira, né? Acho que não escondo isso de ninguém, é um momento de extrema felicidade e se eu estou nesse momento tão feliz, o Atlético é papel fundamental nisso. Então, acho que dentro da minha chegada aqui em 2012, quando o clube estava na Série B, num momento muito difícil, um momento complicado de queda e aquela responsabilidade para voltar a um grande clube à Série A, só motivo de alegria, de poder alcançar essa marca tão importante. Espero que venha muito mais. A minha felicidade eu quero levar para dentro de campo, porque acho que lá dentro que eu posso realmente mostrar que eu estou feliz, fazendo grandes jogos, fazendo grandes defesas e poder ajudar o Atlético a vencer os jogos sempre. Aí o Everton, que hoje não foi lembrado pelo técnico Tite na convocação, ele que vinha marcando presença na seleção brasileira, e vai enfrentar o Santos de Vanderlei, que também vivia grande expectativa para ser chamado, ter uma oportunidade na seleção do técnico Tite, e acabou não sendo lembrado desta vez. Teremos então 2 goleiros que tinham a expectativa de ir para a seleção, mas que ficarão só mesmo nos clubes e com certeza farão um grande duelo hoje, 9h45 da noite, valendo vaga nas quartas de final aqui na Vila Belmiro. Michele, daqui a pouquinho eu volto então com mais informações e detalhes sobre as escalações de Santos e Atlético Paranaense, tá bom? Combinado, Jonas. E aí, Celso, você tá surpreso, né? O Vanderlei, pelo que ele tem jogado no Campeonato Brasileiro, me parecia certa a convocação dele. Acho até que teria lugar para os dois, para o Cássio e para o Vanderlei. Imagino que deve ter sido uma ducha de água fria no Vanderlei, porque estava jogando muito. Acho que ele estava esperando muito essa convocação e, de repente, quando vem a lista, o nome não está lá. Jogando o que está jogando, deve ser muito, mas muito frustrante. Eu não passei por isso, mas no exercício de empatia eu já me sinto, chateado com a não convocação. O Vanderlei, da minha opinião, ele é mais completo do que o Cássio. O Cássio, embaixo do gol, é espetacular. Mas da saída de bola, apesar da altura e no jogo com os pés, ele é muito, muito falho, ao contrário do Vanderlei. Agora, o Santos tem um problema grave, que é a ausência do Renato. Já perdeu o Thiago Maia, perde o Renato, vai ter que jogar com 2 volantes, mais de marcação do que de apoio. É verdade que já tem a vantagem de ter vencido o jogo lá, aliás, de maneira até eletrizante. Mas, sei lá, é preciso ir com o fato de que vai jogar também o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira participa pouco do jogo coletivo. Menos do que o Kaique, por exemplo, que estava jogando ali. Se você já tem 2 volantes aqui atrás e um centroavante, você tem 3 jogadores de um time, quer dizer, 30% do time, né, se você contar os 10 jogadores de linha, você tem 3 jogadores de pouca participação, de pouca mobilidade. Então, isso aí pode prejudicar o Santos. Hein? De qualquer forma, uma vantagem, né? O Santos, para perder a vaga, tem que perder por 2 gols de diferença. Ou, sei lá, perder por 3-2 e aí para os pênaltis. É uma vantagem considerável. Santos... Não, eu fico feliz de ver o Santos aí, porque eu gosto do jogo do Santos e acho que o Santos vem comendo pela beirada, né, e vai chegar lá, hein? Pela Copa Sul-Americana, o Flamengo não deu chances para o azar e goleou novamente o Palestino do Chile, time que havia eliminado o rubro-negro na competição do ano passado. Confira os gols. Na Ilha do Urubu, o primeiro gol saiu logo aos 4 minutos. Felipe Viseu desviou no meio do caminho o chute de William Arão para fazer 1-0 para o Flamengo. 5 minutos depois, cruzamento de Everton e Geovânio mergulhou para anotar o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra.
Geovânio reapareceu mais tarde, mas como garçom. Bela assistência para Everton Ribeiro, que não desperdiçou. 3-0. Ainda na primeira etapa, Everton foi novamente preciso no cruzamento e William Arão deixou dele. Na segunda etapa, Vinícius Júnior entrou em campo e 1 minuto mais tarde, depois do toque de cabeça de Berril, o garoto de 17 anos chegou para marcar o primeiro gol dele como profissional. 5-0 resultado final. Nas oitavas, o Flamengo terá pela frente a Chapecoense. Futebol e seus caprichos, né? Uma vitória dessa por 5-0, fosse Zé Ricardo ainda, aí já estava tudo tranquilo, tudo sossegado. Agora vai ter gente que vai falar também, né? Tá vendo? Tinha que mandar embora o técnico. Olha só como fluiu o futebol. Jogou contra o vento, né? O Palestino pode até ter eliminado o Flamengo no ano passado, mas convenhamos, né? Não dá para encarar. O Jaime tem pacto com São Jorge, viu? Esse tem, né? O povo gosta dele. A quarta-feira também marcou o jogo atrasado entre Ponte Preta e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, adiado devido ao falecimento do filho de Abel Braga. A partida foi bem fraca tecnicamente, acabou empatada sem gols. O resultado acabou sendo ruim para os dois times, já que a Ponte perdeu a chance de se distanciar mais do Z4 e o Flu deixou de entrar no G6. Agora a gente vai falar de seleção brasileira. Com 2 novidades, o técnico Tite divulgou a lista dos convocados para os 2 próximos jogos, contra o Equador, dia 31 de agosto, e contra a Colômbia, dia 5 de setembro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Goleiros: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Zagueiros: Marquinhos do Paris Saint-Germain, Miranda da Inter de Milão, Thiago Silva do Paris Saint-Germain e Rodrigo Caio do São Paulo. Laterais: Daniel Alves do Paris Saint-Germain, Fagner do Corinthians, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paulinho do Guangzhou Evergrande, Juliano do Zenit, Renato Augusto do Benjinguan, Felipe Coutinho do Liverpool, William do Chelsea e Luan do Grêmio. Atacantes: Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, Tyson do Shakhtar e Roberto Firmino do Liverpool. Teve 6 goleiros que a gente teve, 6, 7 goleiros que a gente acompanhando em loco. Então poderia estar inserido nessa lista o Everton, poderia estar inserido o Vanderlei dos Santos, poderia estar inserido, me ajuda Kleber, o Diego. Todos esses atletas a gente tem. O momento passado, como eu falei, a projeção futura lhe credencia. O Cássio se credenciou a essa situação de uma forma muito tranquila pelo desempenho que ele tem. Isso pegar a regularidade dos últimos, talvez, 4, 5 anos dele. Pega 2012 para cá, tu vê o nível. Um momento que foi comigo, de não estar na equipe, de ser retirado da equipe, porém uma retomada e um redirecionamento e a sua convocação. Luan, um jogador que teve uma grande Olimpíada, que sempre esteve no radar próximo e que mantém uma regularidade de desempenho, com exceção no início que o Grêmio no Campeonato Gaúcho ele oscilou bastante, mas depois ele manteve uma regularidade, a qualidade técnica de uma equipe que ela é a que mais gol faz no Brasil, e ele é o principal jogador de articulação, né? Também mereceu, no meu entender, mereceu, no nosso entender, mereceu a sua convocação. Protestos, mestre? Não, só que o fato de que o Luan não é o principal articulador. O articulador do Grêmio é o Maicon. Quando joga, quando não joga, Arthur. Mas ele não é o Luan, é aquele... Ele foi convocado como meia, mas na verdade ele é aquele centroavante que faz a função mais ou menos como a do Gabriel Jesus, que é de girar, sair, voltar, entrar, como todos os grandes centroavantes, né? Careca, enfim, uma infinidade de centroavantes de alta qualidade que fazem, que não ficam lá plantados dentro da área, né? Acho essa convocação perfeita, tinha que mesmo, merece, está jogando muito, Luan.
Assim como não merece, na minha opinião, o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio não é esse, eu acho que ele é superestimado. E, por outro lado, o Davi Luiz é subestimado no Brasil, sobretudo por causa do 7-1, essas coisas. Mas está jogando muita bola no Chelsea. O cara está jogando muita bola, então merece muito mais jogador que o Rodrigo Caio. Claro. Por exemplo, mas se você quiser dizer assim, vamos pegar outro jovem, Jefferson, claro, que está jogando muita bola lá, entende? Eu não consigo entender essa supervalorização que se dá ao Rodrigo Caio. E eles chamam o Juliano, né? Pensando em meia, que quando ele fala de articulação e tal, o Rodriguinho, por exemplo, hoje vai muito bem no Corinthians. Faz. Né? Mereceria também uma chance. Mas acho que acho que a lista é boa também. O único senão mesmo é a ausência do Vanderlei. O Vanderlei eu acho que foi uma injustiça muito grande. Ele explicou que analisa 6 goleiros, 7, mas o Vanderlei poderia ter sido chamado. Põe isso aí no seu blog, pra gente chamar lá no site hoje. Tá bom, pode deixar. Combinado? E se no líder... Não, porque é legal, opinião. Celso Cardoso acha injusta a não convocação de Vanderlei. Se no líder Corinthians a fase é boa, hoje ficou melhor ainda e o treino terminou em clima de festa, com as convocações do goleirão Cássio e do lateral direito Fagner para a seleção brasileira. Veja com Adriano Dolfi. No Corinthians, amanhã foi de expectativa. O treino ocorreu durante a convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. Entre os possíveis nomes do elenco a serem lembrados, o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Guilherme Arana e até o atacante Jô. Dos 23 convocados, apenas 4 atuam no futebol brasileiro e 2 deles são do Corinthians. Fagner mais uma vez lembrado pelo técnico Tite e agora Cássio, que não era convocado desde 2015, quando o treinador ainda era Dunga. Avisado da boa notícia, Cássio foi cumprimentar os membros da diretoria, da comissão técnica e, claro, o técnico Fábio Carille. Agradeço primeiramente a Deus, minha família, por tudo, por essa convocação e eu acho que especialmente a meus companheiros de trabalho, por tudo que a gente está vivendo junto e com certeza pela força que eles dão para todos. Então, se eu estou sendo convocado, devo muito a eles também pelo nosso convívio dia a dia. Cássio lembrou também dos momentos ruins, quando foi colocado na reserva no clube. Fiquei muito chateado com o que aconteceu ano passado, de eu ter perdido minha posição, na história que eu tinha no Corinthians e vim muito focado a querer voltar a ser o goleiro titular, a ser um cara regular em busca de títulos. Eu acho que algumas críticas foram um pouco excessivas, mas muitas críticas que foram feitas me fizeram repensar, me fizeram crescer como atleta, como profissional, e acho que tudo é válido. A gente não pode, de repente, um momento não estar bem, tu achar que é só coisa ruim. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça boa, tem que ter humildade e saber que às vezes uma crítica pode fazer você evoluir e crescer. Em boa fase, o sonho agora é disputar a Copa do Mundo, mas cada passo no seu devido lugar. Tem um treinador que já me conhece, por ter trabalhado comigo, sabe o que eu posso render, mas a gente está representando a seleção, né? Então, me preocupar aqui no Corinthians em fazer o melhor até chegar à seleção. Quando chegar na seleção, me preocupar em fazer o melhor naquele momento lá. Para dar uma boa impressão e para, quem sabe, futuramente poder ser convocado. Mas, a princípio, é pensar somente nessa convocação quando eu estiver lá e me dedicar ao máximo. Mestre, não sei se vou ser ingênuo no que vou dizer, mas isso revela o senso de justiça do Tite, né? Como ele mesmo disse, já barrou o Cássio lá atrás e agora o chama para a seleção brasileira. Embora eu venha dizendo que o Vanderlei merecia e acho injusta a não convocação, também acho justa a convocação do Cássio. Na verdade, na minha seleção estariam os dois. O que o Cássio está jogando agora é uma enormidade. A defesa do Corinthians ela é muito sólida. E quando essa bola passa, está o Cássio fechando o gol. Então a gente não pode questionar isso. Acho que tanto o Cássio quanto o Vanderlei mereciam convocação. Foi o Cássio. Nesse sentido, acho que faz justiça sim, é um grande goleiro, uma opção. Não acho que vai ser o titular, acho que ele vai continuar apostando no Alisson. Mas eu acho justíssima, merece. Merece, claro que merece.
Mas você não foi, você foi ingênuo. Foi ingênuo. Porque, na verdade, a gente viu que o Tite enfatizou o fato de que o Cássio foi reserva quando ele era técnico do Corinthians. Você pode ter sido uma ação assim, justamente para reconhecer que ele é justo. Parabéns. Mas ele é um cara justo, viu? Independentemente desse episódio específico. Ele já conhece também o Cássio, trabalhou com ele e tal. Então, nesse momento é o Cássio. Mas o Vanderlei vai ter o maior título da carreira do Tite, que foi o Mundial de Clubes da FIFA, ele deve muito também ao Cássio. Ganhou o melhor jogador, não foi? Não ganhou como melhor jogador, o Cássio? Ele fechou o gol naquele dezembro de 1912, não. 1912? De 2012. Ai, do céu. E tá num super momento mesmo, o Cássio, merecido aí. Sou um Highlander. Só falta... Cortam sua cabeça também? Não, Highlander e vampiro é outra coisa diferente. Bom, vamos lá. Isso também... Highlander é uma coisa que também já tá velha, né? Ih, Celso, vamos 1980, esse ano eu acertei. Christopher Lambert. Voltamos a falar da Libertadores, porque além de Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, mais 2 jogos completam nesta noite as oitavas de final. O São Lourenço recebe o Emelec do Equador às 9h45 em Buenos Aires. No jogo de ida, os argentinos ganharam por 1-0. Um pouquinho mais cedo, às 7h15, o Botafogo enfrenta o Nacional do Uruguai no Engenhão. No primeiro confronto em Montevidéu, a equipe carioca venceu por 1-0. O técnico Jair Ventura falou dessa expectativa para o jogo. A gente sabe que disputar uma Libertadores é uma situação diferente. A gente tem ainda a Copa do Brasil e o Brasileiro, então é uma situação diferente, só a gente, o Grêmio, que está conseguindo essa situação. Então a gente sabe da responsabilidade, fica essa ansiedade por conta, acho que de todos, mas a gente buscar o equilíbrio. Também, antes que pergunte, a gente tem uma pequena vantagem, mas eu vejo essa vantagem, ela tem que ser pensada só no final da partida, nos minutos finais, e a gente entrar focado, ligado. Você tem exemplos de várias equipes que sentam no placar e acabam sofrendo os gols e não conseguindo reverter. Então é esquecer essa pequena vantagem, entrar muito ligado os 90 minutos, mais os acréscimos, para a gente sair com essa classificação. A casa vai estar cheia, a gente vai pegar uma equipe que está motivada, uma equipe que está bem descansada. Então, por isso também que a gente descansou a nossa equipe no último jogo contra o Cruzeiro, para que a gente possa pelo menos ter de igual para igual na força, no que se fala na valência física, né? Eu acho que a gente vai bem descansado, o grupo está animado, está descansado, então a expectativa é de uma grande partida. Então vamos, eu quero, faço questão. Não pode? Pode? Pode. O Botafogo indiscutivelmente é favorito. Mas depois de ver o que aconteceu com o São Paulo, lá no Rio, contra o próprio Palmeiras, o Nacional não é nenhuma sumidade, só tem nome ultimamente, né? Tem a fama dos anos 70 e 80 quando papava tudo na América. Mas não sei não, eu acho que não está tão garantido assim para o Botafogo não. Claro. O Botafogo, aliás, é um fenômeno curioso, né? Porque se o Corinthians era a quarta força no início da temporada, o Botafogo era sexta, sétima. Ninguém apostava que ia passar da fase eliminatória da Libertadores. Exatamente. E ele está fazendo uma campanha, olha, de se tirar o chapéu. Gosto muito desse treinador, o Jair Ventura, o filho do Furacão. E o Botafogo, sem investimentos, aliás, o único grande investimento que ele fez não deu certo, foi o Montijo, né, que acabou até abandonando o futebol. E está aí o Botafogo chegando ali. Sei não, viu? Sei não se não ganha do Nacional. O Nacional, há muitos anos, deixou de ser aquele Nacional poderoso. Né, e perdeu no Uruguai, né? E na Vila tem jogo entre Santos e Atlético Paranaense. A gente volta a falar ao vivo com o Jonas, que já está acompanhando os preparativos para essa partida. Jonas, você tem alguma previsão dos times que vão a campo hoje? Oi, Michele, voltamos aqui ao vivo da Vila Belmiro. A chuva apertou um pouquinho lá fora, estamos agora na parte interna do estádio Urbano Caldeira. Falamos aqui de Santos e Atlético Paranaense, que daqui a pouco, 9h45 da noite, duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Você perguntou sobre as equipes. O Santos tem um desfalque considerável. O volante Renato vem com incômodo
Na coxa, inclusive foi substituído na última partida do time no Campeonato Brasileiro contra o Avaí. Treinou ontem num treino fechado comandado pelo Levir para fazer o último teste para ver se tinha ou não condições e está mesmo vetado da partida. Com isso, o Santos vai de Yuri e Alisson, dupla de volantes que jogará junta pela primeira vez na Copa Libertadores da América. A escalação do Peixe, o time embalado de Levir, que vem com 11 jogos de invencibilidade, a gente coloca agora na tela para vocês. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca. Alisson, Yuri e Lucas Lima no meio-campo. Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O técnico do Santos é Levir Coupe. E do lado do Atlético Paranaense, uma equipe que vem oscilando na temporada, é verdade, mas que se classificou bem na Libertadores, deixando inclusive o Flamengo de fora, e vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O time vem a campo com jogadores rodados aí no futebol, uma equipe experiente e embalada que vai tentar surpreender o Santos aqui na Vila com a seguinte escalação: o Everton, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício. Matheus Rossetto e Lúcio Gonzalez. Guilherme, Nicão e Sid Clay. E lá na frente, Ribamar. Técnico Fabiano Soares. Aí o Atlético Paranaense, daqui a pouco bola rolando, 21h45. Quem passar desse jogo, vale lembrar, pega o Barcelona de Guayaquil, que, como já falamos bastante aí no programa, eliminou o Palmeiras ontem no Allianz Parque. Ontem a rodada também foi ruim para o Atlético Mineiro, apenas o Grêmio dos brasileiros se classificou. E hoje, pelo menos, uma coisa certa, aqui da Vila teremos mais um brasileiro classificado nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Michele. Tá certo, Jonas Campos, muito obrigada aí por todas as informações que você trouxe pra gente. O que houve lá? Estourou a revolução ou não? São os fogos, né? São os fogos de artifício. Ainda não é a revolução. Mas tá certo, bom trabalho, amanhã ele traz todas as informações pra gente. Para quem fazia o prognóstico de 5 brasileiros e 3 argentinos nas quartas de final da Libertadores, tem um só garantido, tem um que sai desse jogo aí do Santos e Atlético Paranaense e pode ter o Botafogo. 3. Muito aquém daquilo que a gente esperava, claro, né, mestre? Claro. E representa exatamente o futebol brasileiro atual. O futebol brasileiro está muito atrasado e o pior é que as cabeças pensantes ou não pensantes acham que está tudo uma maravilha. Sabe? O instante que você começa a elevar o Corinthians como um padrão de excelência pelos resultados obtidos, que é uma coisa sensacional. Mas o estilo de jogo, a maneira de jogar, está servindo como padrão para o futebol brasileiro, é um atraso desgraçado. Essa é a verdade. Entendeu? Então, nós continuamos marcando passo enquanto os outros vão seguindo. Beleza, e no São Paulo, o técnico Dorival Júnior segue preparando a equipe para o confronto do próximo domingo contra o Cruzeiro no Morumbi. O personagem da entrevista coletiva desta quinta foi o lateral esquerdo Edmar. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Edmar chegou ao São Paulo no final de março, mas só foi estrear 4 meses depois, quando ganhou a oportunidade de Dorival Júnior para virar o titular da lateral esquerda. Estava esperando essa oportunidade há muito tempo. E coube ao professor Dorival me dar essa oportunidade, sou grato a ele. O jogador está no tricolor por empréstimo do Cruzeiro, clube que será o adversário do São Paulo domingo no Morumbi. O Cruzeiro tem um excelente elenco, uma excelente equipe. O Mano Menezes trabalha muito a questão tática do time e ano passado, quando a gente estava passando essa mesma situação aqui como estão passando no São Paulo, ele chegou e ajustou bastante a equipe na questão tática e na parte defensiva, então acho que hoje o Cruzeiro é uma equipe que tem uma grande solidez defensiva e acima de tudo, jogadores com muita qualidade. O caminho seguido por Mano Menezes para salvar o Cruzeiro do rebaixamento no ano passado pode servir de exemplo para o São Paulo agora. Primeiro, acertar a defesa, que tem tomado muitos gols, para começar a reagir
no Campeonato Brasileiro. O professor Dorival tem batido muito nessa tecla que se a gente não tomar, a gente está mais próximo de fazer e de vencer os jogos. Então, todos os dias no trabalho que vocês têm acompanhado aí, nós temos trabalhado bastante essa questão, né, da parte defensiva. E quando se fala parte defensiva, não somente os 4 que estão ali atrás e também o goleiro, mas são todos que tem que voltar, que tem que ajudar, que tem que tentar se encaixar o mais rápido possível na recomposição. Além de acertar primeiro a defesa, o São Paulo precisa fazer de sua casa uma fortaleza. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foram apenas 4 vitórias em 9 jogos dentro do Morumbi. Situação que precisa melhorar no segundo turno para o tricolor escapar do rebaixamento. O nosso passo começa dentro de casa, né? Nós temos que começar a ganhar aqui, fazer do Morumbi um forte e começar a ganhar para que a gente possa ir fora também, não pensar em perder, buscar pontos fora. Mas eu acho que a nossa fortaleza tem que ser mesmo Morumbi, juntamente com o nosso torcedor, e é onde é a nossa casa. O plano é começar a reação neste domingo diante do Cruzeiro. E para isso, Edmar espera contar de novo com a força do torcedor, que ao menos tem feito a sua parte e enchido o Morumbi para tentar ajudar a salvar o São Paulo. O torcedor é muito importante nessa nossa caminhada, nessa nossa busca aí de melhora. Então, esperamos começar o segundo turno da melhor maneira possível e tirar o São Paulo da situação. E após a eliminação de ontem, o Palmeiras retornou aos treinos já nesta quinta, de olho na partida contra o Vasco domingo em Volta Redonda pelo Campeonato Brasileiro. E o departamento médico do clube está cheio de gente. A bruxa está solta no Palmeiras. Acompanhe com Osmar Garrafa. Boa noite, é isso, Michele. Claro, não foi num ambiente muito legal a reapresentação do elenco palmeirense depois da eliminação na Copa Libertadores da América ontem para o Barcelona, jogando em casa. O Palmeiras, que era considerado favorito a todas as competições, resta apenas neste momento o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras está a 15 pontos do líder Corinthians, na 4ª colocação. Depois da atividade da reapresentação, Moisés, que retornou aos gramados ontem, foi o autor do gol, veio para a entrevista coletiva. Entre vários assuntos, ele falou sobre o lateral esquerdo Egídio, que errou o pênalti, que acabou definindo a classificação do Barcelona e a eliminação do Palmeiras. Egídio tem sido crucificado nas redes sociais e Moisés saiu em defesa do companheiro. E o Egídio foi homem pra caramba, teve a coragem, teve a personalidade de ir, bater, fazer a cobrança. Infelizmente, o goleiro foi feliz, acertou o canto e pegou. Então, não tem culpado aqui. Todos nós estamos juntos no momento da vitória. Como não tem o Moisés herói, não tem o Egídio vilão. Todos estamos juntos no mesmo barco. A vantagem do Corinthians hoje para vocês é de 15 pontos. Ainda dá para título ou o objetivo nesse momento é Copa Libertadores, vaga para o próximo ano? Então, o Palmeiras sempre entra a buscar título. Só por se falar em Palmeiras já se pensa nisso. E quando tem um elenco dessa qualidade, aumenta ainda mais. Quanto à questão do brasileiro, a gente tem ciência que está muito atrás do líder, né? Não tem como falar. E é de parabenizar o Corinthians pelo trabalho. Mas ninguém tem a garantia que eles vão fazer um segundo turno tão regular. Então, a gente tem que pensar em fazer o máximo de pontos possível. O campeonato do Palmeiras agora tem que ser contra ele mesmo. Ser melhor a cada dia. Conquistar o máximo de pontos possível. E se quem está na frente tropeçar, a gente vê no final o que vai acontecer. Apenas complementando, Michele, é vida que segue, o Palmeiras tem que pensar no Campeonato Brasileiro, no domingo pega o Vasco em Volta Redonda e o Cuca tem seríssimos problemas. Uma notícia muito ruim, hoje à tarde aqui na academia, é a contusão do zagueiro Mina. O jogador vai submeter a uma cirurgia no pé esquerdo, no 5º metatarso, o jogador vai ficar 3 meses fora de atividade, ou seja, praticamente perdeu a temporada. Dudu, com uma lesão muscular, fica de fora por pelo menos 4 semanas, também é desfalque para a sequência do Campeonato Brasileiro. 1 mês fora. Jailson não participou da atividade de hoje, tem um desconforto muscular e é dúvida para o compromisso do próximo final de semana contra o Vasco da Gama. Amanhã, o técnico Cuca começa a montagem do elenco da Academia de Futebol do Palmeiras. Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Como já disse aí, contrariando até a própria enquete, eu sou contra essa história de caças bruxas, né? Não deu certo. Palmeiras ainda tem a esperança do Campeonato Brasileiro e se mantiver a cabeça no lugar... Esperança de ver o Corinthians campeão do Campeonato Brasileiro. Tem a esperança de conseguir uma vaga na Libertadores da América no ano que vem e a vida que segue. É o que resta. Não, 15 pontos realmente acho muito difícil tirar. Só uma hecatombe tira esse título do Corinthians. Quando você fala essas coisas. Fala, mestre. Não,
Eu fico encantado com esse comportamento desse rapaz do Moisés. Né? Joga muita bola e ainda por cima é um líder, é um cara elegante, vai lá, sabe defender o companheiro de maneira sóbria, mas contundente, entende? Eu acho, olha, esse cara, eu nunca entendi como é que esse Moisés e o Everton, dois jogadores que eu tinha elogiado demais na Portuguesa, esses caras não foram para os times grandes de São Paulo. Pois é. E para mim foi o melhor jogador do Palmeiras no ano passado. Sem dúvida, para você e para o mundo, porque foi, na verdade, o melhor, ganhou até o prêmio. Sabe, a falta, acho que não tem empresário. Pode ser, né? Sim, entendi. Bom, resultado final da nossa enquete. Qual foi o maior vilão pelo fracasso do Palmeiras na Libertadores? E apontaram o Bruno Henrique como o maior vilão, com 65% dos votos. Pois é. Bom, o Cuca não pode ser, porque ele começou, depois... O Bruno Henrique acabou de chegar também. Ele é o culpado. Por isso que nessas horas é melhor se omitir. Realmente deixa o outro bater, não aparece, tá tudo certo. Não, aí não. Aí não. Não, também não pode crucificar o Egídio, porque quem tinha que ter marcado o gol foi durante o jogo ali, ninguém marcou, não chutaram no gol e pronto. Não tem que ter esse negócio de claro que estigmatizar o coitado. Beijo, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.